Ronald Coates Snowville, de Scotland, Califórnia, decorou seu carro com 1045 cavalos de plástico. Acredite, se quiser. Para ser atingido por raios. Visite uma casa que pode ser lida, construída quase inteiramente com jornais. Teste o esforço para se manter de pé contra um pé de vento. Pode ter havido uma época em que prever o tempo dependia de seu palpite ser melhor do que o meu. Mas hoje não. E certamente aqui não, no Centro de Previsões de Tempestades Rigorosas, em Kansas City, Missouri. Eles não adivinham. Eles sabem. As informações que passam por esta sala não se relacionam com simples relâmpagos ou se poderá chover na horta de alguém. As pessoas que trabalham aqui preocupam-se com um tipo de tempo que pode matar você. Estas imagens vêm do espaço sideral, de satélites meteorológicos que observam tempestades em formação, que acarretam desastres. Tempestades que fazem pedras voarem como bolhas de sabão. Furacões com ventos que sopram a velocidades que podem exceder 450 km por hora. Este computador armazena e libera informações sobre formações de tempestades à medida que as recebe. E pode se lembrar de condições específicas em dias específicos. Este foi um dia em agosto, 24 horas antes que uma tempestade castigou Houston, Texas. E este é o dia seguinte. Ciclones, 23 deles, espalhados pelo furacão Alicia, foram rastreados e o povo avisado. Os prejuízos causados por estes ciclones subiram à casa dos milhões. Isto foi inevitável. A previsão, entretanto, deve ter salvo milhares de vidas. Quando o furacão Alicia chegou, Houston estava preparado. Na passagem dos ventos mortais, escombros se empilharam nas ruas. Devido à evacuação em massa, as ruas ficaram vazias. O centro da cidade ficou completamente fechado, exceto para patrulhas policiais. Vidraças concebidas para suportar ventos de 120 km por hora foram desprendidas pelo furacão. Prédios altos foram inundados por uma chuva de vento. Cacos de vidro que caíam e metais retorcidos cobriram a cidade. Ventos tão poderosos são irresistíveis. Na Grã-Bretanha, eles se juntaram à força do mar, criando ondas monstruosas com 30 metros de altura. O vento também pode fazer o trânsito parar. Rajadas repentinas podem forçar caminhões pesados como este a saírem da estrada. A força mortal dos ventos tornou-se uma preocupação nacional. Por um período de 7 anos, danos causados por ventos como este foram responsáveis diretamente por mais de 2.000 mortes. Para conhecer melhor as causas de tais catástrofes, engenheiros no Japão iniciaram um estudo sério. Seu objetivo inicial era o efeito sofrido pelos edifícios altos com correntes de ar no centro de Tóquio. Para obter informações básicas, os pesquisadores fixaram aparelhos de medição de ventos na área ao redor do prédio. Usando fotos aéreas que indicam prédios já existentes, outros técnicos criaram um mapa da área para que uma maquete pudesse ser montada. Após serem determinadas as medidas, construtores de maquetes começaram a recriar os arredores do prédio em miniatura.
Quando a maquete foi montada, o prédio alto foi colocado em posição. É a estrutura negra. E, na realidade, ele tem 36 andares. A maquete foi então fixada numa mesa giratória e colocada dentro de um túnel de vento. Para observar com fidelidade, cataventos em miniatura foram fixados nas mesmas posições das estações monitoras reais. Enquanto o movimento dos cataventos era registrado por computador, a maquete era virada na direção dos ventos reais registrados anteriormente. O mesmo vento produz resultados diferentes em locais variados na área estudada. Após terem sido feitos os ajustes finais, os pesquisadores preparam o equipamento que permitirá que as correntes de ar sejam vistas. Parafina líquida, dentro destes tubos especiais, cria uma fina corrente de vapor. Agora, os pesquisadores podem ver exatamente o que acontecia quando o vento soprava. Uma das revelações mais intrigantes foi que simplesmente ao passar em volta do prédio, a velocidade do vento quase dobrava. A pesquisa também revelou que quando o vento colide com o lado do prédio, uma onda violenta é formada que, em realidade, criaria uma força destrutiva terrível. O estudo confirmou aquilo que os pedestres já sabem há anos. Certos locais podem transformar uma leve brisa num vento forte. Para descobrir até que ponto um ser humano pode suportar um vento bem forte, cientistas na Inglaterra fizeram uma experiência. O voluntário John Lee aceitou participar de tal pesquisa. Seu trabalho era ficar simplesmente de pé o máximo possível, enquanto os cientistas lentamente aumentavam o vento gerado por um ventilador gigante. Quilômetros por hora. 110 quilômetros por hora. 120 quilômetros por hora. Aos 120 quilômetros por hora, o vento torna difícil a respiração e impossível o equilíbrio. Foi a respiração e o equilíbrio. A respiração eu ainda podia controlar, sabe? Mas o equilíbrio, eu pensei que poderia me manter de pé, mas de repente minhas pernas falharam e eu caí. Eu não consegui parar até que o rapaz desligou o ventilador. O vento é apenas um dos elementos destrutivos no arsenal da natureza. Há outro que vem sem avisar. O relâmpago. O efeito dos relâmpagos nos aviões vem sendo investigado por técnicos e pilotos da NASA no Centro Langley de Pesquisas em Virgínia. Um caça-jato F-106B foi modificado especialmente para que o controle de terra possa monitorizar cada missão. A missão do piloto Perry Deal, vestindo o macacão azul, e do pesquisador Bruce Fisher é buscar condições tempestuosas na esperança de serem atingidos por relâmpagos. Um
Um dos objetivos da pesquisa é descobrir a que altitudes e a que temperaturas os aviões estão sujeitos a enfrentar tempestades elétricas. Equipamentos especiais a bordo incluem uma câmera acionada automaticamente quando um relâmpago atinge o chão. O choque é simultaneamente registrado na Terra. As informações colhidas incluem altitude, localização e temperatura no instante em que o raio atinge. O relâmpago cria um efeito espetacular, mas passa inofensivamente pela estrutura metálica da aeronave. Estas nódoas marcam as cicatrizes deixadas pelos relâmpagos. Sustos que os passageiros dos aviões não terão que sofrer devido à pesquisa que informará os pilotos onde não devem voar. Especialistas chineses afirmam que as folhas de uma árvore antiga na China mudam de cor numa previsão meteorológica. Acredite, se quiser. Uma árvore na China, concebido para satisfazer uma imperatriz já idosa. Conheça a casa original de um artista na França. Descubra como um homem reaproveitou jornais para construir uma casa. O jornal diário. Depois que acabam de lê-lo, as pessoas o jogam no lixo. Mas isso não foi o que houve com Alice F. Stearman, que morou aqui em Pigeon Cove, Massachusetts, em 1920. Stearman era fascinado pelos jornais. Ele lia 5 ou 6 por dia. Então, ele resolveu tentar aproveitá-los para fazer uma casa. Esta casa tem vigas, teto e piso de madeira, mas as paredes são feitas de jornais, enroladinhos, bem colados e envernizados. Ainda resistem depois de mais de 60 anos. Também pudera. As paredes têm a espessura de 215 páginas. Enrolando os jornais em tubos compactos como estes, Stearman foi capaz de decorar sua casa com 30 peças de mobília. Este piano foi apenas coberto com jornais. Este conjunto, abajur, mesa e cadeira, foi construído inteiramente com jornais, menos parte da cadeira de balanço. Para montar este relógio estilo antigo, o Sr. Stearman reuniu jornais das capitais de cerca de 48 estados. Uma escrivaninha construída para homenagear o voo solo transatlântico de Charles Lindbergh exibe as manchetes de tão pioneiro evento histórico de 1927. Para construir a casa e a mobília, Stearman usou mais de 100 mil jornais inteirinhos. E mesmo com a ajuda da família e de amigos, levou 20 anos trabalhando nos fins de semana e à noitinha. A dedicação necessária para se alcançar resultados tão originais é partilhada por um artista aqui na Riviera Francesa que resolveu construir uma casa de sonhos. Uma malha composta de aço proporcionou a base para uma estrutura que não tem planta arquitetônica. Foi modelada quase que por fantasia, seguindo-se as ordens da imaginação do homem que a concebeu. Artista e arquiteto Andy Lovac quis eliminar linhas retas e construir uma casa que é totalmente sinuosa. Para alcançar seu objetivo, ele usou o mesmo tipo de técnicas de construção empregadas na construção de piscinas. Arames de aço cobertos por concreto instantâneo. Para determinar onde seriam instaladas as janelas, Lovac simplesmente relaxava e olhava ao seu redor. Se a paisagem fosse agradável, a armação de aço seria movida até que a paisagem fosse localizada a seu gosto. Na época em que a construção foi concluída e uma piscina brilhante foi instalada, a casa demonstrou ser mais do que um lar. Era uma obra de arte. Uma série fluorescente de bolhas interligadas que emergia da encosta da colina.
contrário de outros construtores que primeiro projetam o exterior para depois dividir o espaço interior em cômodos, a intenção de Lovac foi criar um invólucro sobre um espaço vivo livre. Separados em níveis e em funções, alguns cômodos são decorados em estilo tradicional. Esta é a sala de jantar, uma concha sensual iluminada por janelas arredondadas. A casa foi descrita como uma paisagem para ser ocupada, modelada como uma escultura. Para Lovac, a casa representa uma revolta contra a arquitetura convencional. Um pequeno recanto como este, ele crê, merece ser construído só porque capta perfeitamente a paisagem do jardim. Como uma casa ou como uma obra de arte, a criação de Lovac é uma contribuição expressiva à lista de estruturas incomuns, que inclui um barco interessante, construído aqui, próximo a Pequim, na China. Este é o lago Kongming. Foi no passado uma região nobre, governada pela imperatriz viúva Su Chi. Até a sua morte, em 1908, ela viveu num luxo infinito, sustentada com desfalques do tesouro do seu império. Sob suas ordens, essa versão em mármore de um barco do Mississippi foi construída para seu deleite. Para pagá-lo, ela usou dinheiro do governo, que devia ser usado na construção de belonaves verdadeiras para a marinha chinesa. Feito de mármore, o barco repousa solidamente sobre blocos de pedra. O barco é hoje procurado por turistas chineses que aqui vêm para admirar sua decoração trabalhada. Acabamento refinado como este é uma relíquia de um tempo em que uma imperatriz amante da boa vida podia espoliar livremente o tesouro de uma nação. Os visitantes também vêm simplesmente para gozar da paisagem que a imperatriz dizia ser sua propriedade. Uma extravagância a princípio, o barco de mármore agora é considerado um monumento nacional histórico. Os chineses o respeitam tanto quanto os franceses respeitam a Torre Eiffel. Este é um dos melhores modos de se ver Paris. Cruzando o coração da cidade, no Rio Sena. A Torre Eiffel é provavelmente o ponto mais famoso aqui. Porém, uma vez, a paisagem parisiense inclui a Estátua da Liberdade. Isso mesmo. A Estátua da Liberdade. A estátua foi construída aqui em Paris como um presente para a América. Mas à medida em que as partes gigantescas eram combinadas e começavam a se destacar por sobre a cidade, o povo de Paris se apaixonou por ela. Para eles, ela tinha se tornado uma parisiense. A estátua deixou saudades em muitos parisienses quando, após um ano, ela foi finalmente desmontada e levada para Nova York. Para se consolarem por essa perda, os franceses, sempre românticos, construíram um modelo com um quarto do tamanho real e o colocaram aqui, na Ilha dos Cisnes. A não ser pelo tamanho, ela reproduz a dama que segura sua tocha sobre a Baía de Nova York. Agora, ela olha para o oeste, em direção à América e em direção à sua irmã mais velha, a 7.000 quilômetros de distância. Acredite, se quiser. A seguir, descubra por que um pepino do mar vira-se de dentro para fora. A vida é pacífica e bastante despreocupada para os seres que vivem num aquário como este. O Steinhardt, em São Francisco. No oceano, entretanto, a vida é sempre um caso de comer,
ou ser comido, de lutar ou de fugir. Agora, observem o pepino do mar. Ele não tem com o que lutar e só pode se mover muito vagarosamente, mas quando é atacado, ele faz um esforço extraordinário. Vejam isto. O pepino do mar protege a si mesmo, fazendo o seu interior sair de si. Atacantes famintos sempre comem o que o pepino oferece e depois vão embora. O pepino ainda está vivo e logo depois o seu interior voltará ao normal. Pode parecer uma forma grotesca de defesa, mas funciona. Acredite, se quiser.